Fala galera, bora fazer mais um vídeo de fechamento hoje, dia 28 de setembro. Falar um pouquinho aí desse índice que rendeu boas operações para nós, falar do Dolinha num pregão um pouquinho mais congestionado. Mas antes da gente ir aqui para o nosso fechamento, aproveita, já deixa aqui ó, o like para fortalecer esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você quer receber a notificação, todos os dias eu estou postando esses vídeos de fechamento. Clica ali, ativa o sininho também, que você vai ser notificado e aí você não perde nenhum. Então galera, começando aqui o dia, analisando o índice futuro. Primeiro, eu sempre venho aqui com minha zona de Fab4, traço aqui minha região, né, de Fab4. Uma zona estreita, então estava favorecendo aqui para um possível trade de abertura. Nós abrimos na melhor região possível aqui, mas já vem o que? Falta o meu evento, eu não tenho trade de abertura por conta disso. Então o preço ele fica congestionado aqui ó, dentro da Fab4. E uma coisa que eu estava percebendo era o seguinte: olha só o tamanho dessa barra 1 aqui, ó. Então essa barra 1 foi uma barra de bastante potência, bastante força, que não consegue dar continuidade. Média móvel de 200 servindo aqui, ó, como suporte do preço. Então o que a média móvel de 200 anteriormente estava servindo como ponto de resistência, eu bati aqui, ó, estava servindo como resistência, consegui romper no final do dia de ontem. Então o que era resistência vira um suporte dinâmico. Média móvel de 200 foi o nosso suportão do dia, deixando aqui uma zona compradora. Então, olha só, suportão barra compradora bastante forte. Durante aqui, ó, amanhã eu tinha às 9h30 divulgação do PIB dos Estados Unidos. Então, essas 5 barras consecutivas formam para mim um cenário de um CDB. Eu cheguei aqui na zona compradora do meu dia, onde estava tendo aqui já defesa compradora e vendedores não conseguiam dar sequência. Então esse sentimento aqui ó, de 5 barras consecutivas voltando para a zona compradora, no horário da notícia eu fiz uma entrada antecipada pelo 1 minuto. Então eu comprei a barra aqui ó, vamos ver junto aqui no começo do dia, eu comprei essa barra 31 do 1 minuto, comprando ela aqui com stop de Pablito no próprio movimento. Então, acertando aqui a raiz do início desse movimento, pegando aqui, vamos ver, ó, fazer essa projeção dessa barra para cima, foi uma barra que pagou aqui 2 vezes o tamanho do risco. Na verdade, o risco até pagou muito mais, né? Porque meu risco estava muito pequeno com o stop de Pablito. Então foi o primeiro trade do dia na ponta da compra, apoiado por essa zona compradora do meu dia e essa força tremenda compradora aqui, que apareceu pelo gráfico de 1 minuto, engolindo muita venda. Olha só quantas barras de venda ela engole nesse movimento. Saindo da minha zona de interesse, foi a primeira oportunidade que visualizamos aí pro dia. E o preço acaba realmente digerindo a notícia e volta em A, né? Volta em A. E olha só o tanto que ele ficou acumulando. E aí como que eu percebo se se trata de uma acumulação, se trata de um range? Por que será que ele ficou tanto tempo acumulado aqui, né? Primeiro de tudo, eu tenho aqui traçado minha zona de suporte, então eu não vou pensar em venda. Qual seria o momento que eu pensaria numa venda? Somente se ele conseguisse romper esse suporte, voltasse para uma troca de polaridade, e aí sim, o que a média móvel de 200 estava sendo como suporte aqui, ó, suporte, ela servir de novo como resistência dos preços. E aí nessa região eu procuraria um gatilho aqui de continuidade para vender. Então não passou durante nenhum momento na minha cabeça eu buscar por uma venda nessa região, justamente por ser uma região de muita defesa compradora. E aí eu comecei também a analisar outros time frames. Quando o preço ele fica muito tempo consolidado, eu aumento o meu time frame para visualizar qual é a possibilidade daquele movimento. Porque quando a gente está, principalmente no índice nessa região, né? A gente veio de vários dias de queda. Quando a gente começa a ajeitar a casa para uma possível virada de movimento, primeiro eu vou virar no micro, eu vou virando depois em outros time frames. Então no 2 minutos eu já estava com a minha média móvel de 200 por baixo, a média móvel de 20 por cima, me indicando um cenário comprador. Média móvel de 200 servindo como suporte. Eu aumentando aqui para os 5 minutos, o que eu percebo? Essa pressão sendo exercida aqui com o apoio da média móvel de 20 para tentar romper essa média móvel de 200. Lembra que eu comentei ontem? Eu não consigo romper uma média móvel de 200 se eu não tiver a 20 por baixo empurrando esse preço?
Então, é o que acontece a maioria das vezes. Eu preciso da média móvel de 20 para romper a média móvel de 200 com mais qualidade. E aí eu venho justamente causando essa pressão, média móvel de 20 apontada para cima. Então, confluía mais ainda para eu pensar na compra. Se eu for para um 15 minutos, olha só o 15 minutos aqui. O que estava acontecendo, né? Eu estava invertendo a média de 20 com a média móvel de 8, alinhando um cenário, parecendo aquele, assim, alinhando na pista para causar a decolagem. Então, quando eu testo média móvel de 20 dos 15 minutos, e aqui se torna uma zona compradora, pelo time frame curto foi possível fazer a entrada. Então, eu já tenho várias barras compradoras nessa região. Olha só o tamanho das compras aqui, olha só o tamanho da compra aqui, olha só o tamanho da compra aqui. E nessa região, qual que é a atitude que a gente tem que fazer a partir do momento que a gente compra as barras aqui, né? Utilizar o stop pela região. Então, utilizar o stop abaixo da minha zona compradora. Pô, se aqui eu sei que tem um monte de comprador defendendo, eu vou querer ficar atrás da minha linha de defesa. Então, eu não posso utilizar um stop de evento, por exemplo, assim, pela barra, porque é muito fácil de ser violinado. Então, utilizando o stop aqui nessa região, era possível comprar essas barras compradoras, utilizando a leitura também dos time frames maiores, né? 5, 15 minutos já alinhado para um sentimento comprador. E aí a gente tem realmente a saída desse movimento, e quando a gente acumula bastante, a gente tem um espaço comprimido e uma acumulação, o movimento ele tende a ser grande. Então, ó, barras sólidas nesse movimento. Próximo ponto de compra, cenário do Gift aqui, ó, nessa barra 63 e 64, possibilitando novas entradas. Depois ainda tenho aqui, ó, entradas na média móvel de 20, depois desse pullback na barra 80, 81. Olha só a RBI que fica aqui, a Top Inteiro Takeout que é acionada aqui. Então todo o cenário hoje foi comprador. E aí quais eram os alvos que eu tinha para esse movimento? Eu comentei até nos stories que eu estava traçado com esse espelhamento aqui, ó, em V para cima. Então a partir do momento que a gente rompe essa máxima do dia, a gente volta, troca a polaridade. Aqui o que era resistência virou suporte. Então rompido com sucesso, ponto de entrada aqui, ó, na continuidade do movimento. E aí eu traço alvos desse espelhamento, dessa mínima para essa máxima. Junto com os alvos do espelhamento, o que mais eu tinha traçado? Eu tinha visualizado esse movimento de queda, ó. Eu comecei o dia analisando essa retração aqui, ó, do dia anterior. Depois que o preço ele rompe todas essas retrações de 61, de 76 e dá sequência no movimento, eu aumento, ao invés de pegar nesse topo aqui, eu jogo no último topo relevante. Então eu peguei retração de todo esse movimento aqui, ó, de queda. Então daquela máxima para essa mínima. E aí confluiu uma região de alvo muito interessante, ó, região dos 115.920, 115.950 como alvo do espelhamento, junto com essa região de topo. Então foi um possível alvo aqui dessa operação nessa região. Nós testamos, nós rompemos e olha só como só tinha força compradora nessa região. Deixa eu deletar aqui agora deixa eu deixar o alvo de Fibo, deletar só as retrações. E aí o movimento ele vai ainda colocando o sentimento comprador. Olha como os compradores vão eliminando os vendedores de uma maneira muito rápida. As barras compradoras ainda estavam sólidas, fechando aqui, ó, nas máximas com bastante corpo. Então o sentimento continuou comprador. E aí buscou o quê? Segundo alvo de Fibo. Buscando o segundo alvo de Fibo, eu congestiono aqui durante um período, mas eu não tenho reversão de movimento. Por quê? Eu só estava esperando o time frame maior chegar. Então, olhando agora de novo 15 minutos, o que eu tenho? Mesma leitura que eu tenho. A média móvel de 200, para ser rompida, preciso do apoio da média móvel de 20. Preço testa 200, volta na 20, ancora na 20 e faz o rompimento. Então, os movimentos primeiro acontecem nos time frames menores para acontecer nos maiores, mas a leitura do preço vai ser sempre a mesma tomada de decisão. O que acontece no 2 minutos vai acontecer no 5, vai acontecer no 15, só muda o que? O tamanho das barras, o tamanho dos movimentos, o tamanho dos stops. E aí até quem opera pelo 15 minutos foi o que eu comentei. Essa barra aqui que nasce na média móvel de 20, fecha acima da 8, com solidez, com corpo, eliminando tudo que eu tenho aqui para a esquerda, gerando esse momentum comprador, é uma barra que eu também tomaria posição no 2 minutos. A diferença é que no 2 minutos vai ter um stop muito mais barato, mas a efetividade dessas barras
são as mesmas, olhando 2 e olhando 15 minutos. Então, se eu enxergo esse movimento aqui acontecendo no 15 minutos, eu já posso me preparar para um movimento grande. E aí é só eu guiar pelos time frames. Se eu quero conduzir aquela operação por mais tempo, eu aumento o time frame e aí consigo conduzir a operação de uma maneira mais tranquila, né? Coloca num 15 minutos. Olha só, toda a tendência de alta hoje, não teve nem indícios de reversão. Compradores, inclusive aqui ó, tem um setup também de um CDB em situação especial, ativação desse Bull 180, dava continuidade no movimento e olha só, pagou mais um tanto. E se a gente tivesse mais pregão ainda, mais horário, né, a gente fechou aqui quase na máxima, a gente buscaria aqui próximos alvos de Fibo. Então índice num dia bastante legal, bem bonito aí a movimentação, cumprindo alvos de Fibo, deu pra gente pegar aqui o movimento aqui embaixo ainda, para levar para os alvos de Fibo, conduzir essa operação. O dolinha que foi um pouco mais congestionado. Então ontem o pregão do dólar também foi um pregão muito extenso, né? Nós tivemos um pregão aqui que subiu 92 pontos. Então a gente sabe que depois de um dia bastante extenso, qual que é a tendência do preço? Ficar um pouco mais congestionado. Então começa o dólar também monitorando o quê? Retração do dia anterior. Aqui ó, máxima até a mínima. Zona de Fab Four aqui pelo 2 minutos. Então ó, também minha região aqui de Fab Four. Então, ó, traçada a minha zona de Fab Four. O que eu tenho aqui? Tenho trade de Fab Four na ponta da venda pelo 2 minutos? Tenho. E onde é o stop ideal dessa operação? Também pela região. Então, o stop de Fab Four teria que ser aqui, ó, o stop da venda. Tanto que, ó, aciona o meu gatilho vendedor, volta para trocar polaridade aqui, ó, nessa região e depois entrega os meus alvos. Onde poderia ser utilizado os alvos? Retração desse movimento comprador, sabendo que minha tendência ainda é primária de alta, né? Ou então podia utilizar médias móveis. E aí a gente vem buscar de novo a média de 200 nos 5 minutos. Já fazia um tempo que a gente não testava a média móvel de 200, então tinha essa probabilidade. E aí eu testo junto média móvel de 200, retração de 61% e faço a troca de polaridade com esse topo aqui. Então, pegar uma faca caindo embasado nisso que eu acabei de listar faz sentido. Então, eu já poderia ter comprado no teste dessa região, no teste da média móvel de 200, dessa troca de polaridade, na retração de 61%, olhando toda a tendência macro de alta. E aqui foi uma operação que realmente foi uma das melhores aqui do dia do dolinha. Pagou aí praticamente 50 pontos em linha reta. E aí depois, para onde que a gente volta, né, nessa região? Para onde que eu posso também utilizar alvos? Retração também desse movimento de queda. Então, passou aqui, ela deu uma segurada nesse 61, jogou aqui até os 76%, e aí a gente realmente volta e falha na continuidade do movimento, ó, produz já um topo descendente falhando, voltando para baixo da 20, médias se alinhando aqui, ó, para corrigir de novo, barra 33 possível de venda, barra 41 possível de venda, voltamos para a região da média móvel de 200, que é um suporte dinâmico do preço. E aí a gente realmente congestiona mais um bom tempo aqui nessa região, a gente vai ter um pregão aqui, ó, mais difícil de ser operado, que é justamente o que? Uma triangulação. Então o preço ele vai o que? Fazendo topos mais baixos e ao mesmo tempo fundos mais altos. Até a gente conseguir realmente perder média móvel de 200 e o que era suporte agora se tornando o que? Resistência, troca de polaridade, passamos para baixo. E se a gente continuasse aí por mais horas no pregão, a chance era justamente de continuar a queda. Então dolinha dando indícios aí de cansaço do movimento de alta, querendo ou pelo menos fazer uma pausa no movimento ou descansar um pouquinho, né? Causar aqui, ó, movimento bastante esticado, voltamos para 20, querendo perder a 20. Já estamos num cenário mais amplo aqui, ó, de distância da 20 para 200. Então nessa região já acaba sendo mais difícil mesmo de procurar pela compra, né? Mas a gente ainda pode sim ter um cenário aqui, ó, de uma correção num formato aqui para quem gosta, ó, de bandeira, né? Então realmente rompendo aqui essa região, a gente pode ainda dar sequência, buscar lá 5.100, ou então, caso a gente comece por uma correção, a gente pode de novo, ó, mapeando retrações desses movimentos, segurando momentaneamente no 38, aumentando aqui, ó, zona de correção, 38 um pouco mais para baixo, e se o preço continuar num pregão corretivo, a gente tem zonas aqui, ó, de volta aqui nos 5 bola para ser testado, né? Essa região aqui é uma região bem legal de ele voltar e testar, que era aqui, ó, resistência, sendo utilizado como suportão, né? E é isso, galera.
Mais um de vídeo de fechamento aí no ar. Valeu por acompanhar. Não esquece de fortalecer com o like. Tamo junto e até amanhã.